Fala galera, eu sou Vinícius da Cal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre elevação do estado em React.js, ou do inglês Lifting State. E essa é uma prática que é essencial, todo programador React, ou se você está querendo programar em React, é super importante você conhecer essa prática, porque ela vem para resolver algumas situações do dia a dia. Talvez você já até aplique essa prática, mas não conhece ela pelo nome, e também aqui eu vou trazer algumas regrinhas, 3 situações específicas onde que você vai identificar logo de cara e você já sabe que você vai ter que aplicar essa prática. Então o que eu vou fazer agora é compartilhar minha tela com vocês, vou dar uma breve explicação e daí depois a gente já vai direto para o código. Então aqui eu trouxe uma aplicação simples, tá? É uma listagem de usuários, estou consumindo lá do Random User API. E aqui a gente está listando 5 usuários e se você clicar, ele vai mostrar ver mais ou ver menos. E daí ele vai mostrar os detalhes aqui de cada usuário. Isso acontece individualmente com cada usuário, tá? Mostrando um pouquinho do código para vocês, só para vocês entenderem qual que é o contexto, eu vou começar aqui o app. Isso daqui eu vou deixar disponibilizar esse projeto para vocês, tá? Vou deixar o link aí na descrição, então se você quiser acessar já com o projeto do jeito que está aqui, vou deixar aí na descrição, é só vocês acessarem, fazer um fork e continuar a partir dali se quiser acompanhar esse vídeo. Então a gente inicia aqui pelo app, está importando o user list. Se você entrar lá no user list, o user list ele está fazendo o fetching dos dados do Random User API, está fazendo um set state com os resultados. Então a gente está armazenando aqui no nosso state uma listagem de usuários, um array no caso. Se ele não tiver usuários, ele retorna null, caso contrário, ele vai aqui para baixo e ele vai retornar uma listagem. Eu já deixei com o fragments aqui porque a gente vai ter que fazer algumas alterações e a gente vai depender de ter o fragments, tá? E daí aqui eu já estou aplicando um class name que vai no class name aqui do user list, do user card, ele vai aplicar esse estilo aqui. Não trabalhei muito em cima do estilo porque não era esse o objetivo. Aí que a gente está fazendo nossa listagem de usuários, utilizando aqui que como o e-mail como uma aqui e passando o user aqui para baixo para o user card. E no user card nós temos o state, começando com o state que vai definir se vai mostrar ou não aqui os detalhes. A gente tem uma função para fazer o toggle desse state, então quando a gente clica ele vai ficar trocando de true para false e vice-versa. Aqui aplicando nós temos primeiro o user card, que é o geral, depois o main info, que é essas informações, a imagem aqui e o nome e o botão que vocês estão vendo, então a imagem, o nome e o botão. O nome aqui é dividido em 3 partes, né? O título, no caso, o primeiro nome e o último. E daí depois tem esse bloco aqui que seria o show details que a gente baseia para renderizar baseado no nosso state para mostrar os detalhes ou não. Então essa é a nossa aplicação, resumindo bastante, essa é a nossa aplicação, é assim que ela funciona. Agora, começando aqui, o que é a elevação do estado, tá? A elevação do estado é quando você basicamente move o state de um componente filho para um componente pai. Aqui a gente está falando quando movemos um state para um ancestral na árvore de componentes. O que quer dizer que você não está preso a mover só do componente filho para o componente pai. Você pode mover para o componente avô, para o componente bisavô, dependendo da tua necessidade. Aí você vai mover quantos níveis você precisar, tá? Por isso que aqui eu coloquei como ancestral. Então, um exemplo aqui. Digamos que por algum motivo, que a gente já vai ver ali na frente, a gente precise mover esse state, que hoje está no user card, a gente precisasse mover para o list. Isso seria uma elevação de estado. Então, tem situações onde que a gente precisa mover, tirar esse state aqui do user card e mover lá para o user list. E a gente vai identificar quais são essas situações. Então, resumindo, isso é a elevação do estado. E nesse caso aqui, quando que a gente precisa elevar o estado? Quando que a gente precisa fazer essa elevação do estado? Tem 3 situações principais que eu identifiquei, 3 situações que a maioria dos desafios, das situações que vocês vão passar, vai se encaixar em uma dessas 3 regrinhas, tá? Então, a primeira é, um evento e um elemento irmão afeta o state do seu componente. O elemento irmão seria, no caso aqui, o que tem um ancestral em comum. Então, se vocês identificarem que a gente tem um card, que a gente tem outro card, então eles são irmãos, porque todos esses cards, eles têm como ancestral
o componente list. Então, esses componentes são irmãos. Então, como que a gente identifica, nesse caso, o evento que ocorre em um afeta o state do outro? Nesse caso aqui, digamos que a gente tivesse um requisito onde que quando eu cliquei aqui, ele vai expandir e quando eu clicasse no próximo, ele tivesse que esconder o primeiro. Ou seja, o evento que está acontecendo aqui nesse elemento aqui, está afetando o outro elemento. Então, o evento que está acontecendo em um elemento irmão afeta o seu componente. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria aplicar a elevação do estado. A gente já vai ver como é que funciona isso. Tá? O segundo, o evento no elemento pai afeta o state do seu componente. Imagina a segunda situação onde que a gente tivesse um botão aqui, que seria o fechar todos. E quando eu clicasse nesse botão, que está no nível da list, ele tivesse que fechar todos os cards. Ou seja, o evento que está acontecendo de clique lá no botão do elemento pai vai afetar todos os nossos componentes, né? Ou que afetasse só um componente. Nesse caso, o evento que está acontecendo no elemento pai afeta o seu componente. Então, você precisa fazer a elevação do estado. E o terceiro, o state precisa persistir mesmo que o seu componente seja desmontado, removido da tela. Qual a situação que seria essa? Imagine que ao invés de listar 5 itens, a gente estivesse listando um por vez com um botão de próximo e anterior. E ao invés desse botão ver mais, nós tivéssemos um botão de aprovado. Então a gente poderia navegar para frente e para trás e a gente tivesse que aprovar esses candidatos, digamos que fossem candidatos, tivesse que aprovar esses usuários, tá? Então nessa situação, conforme a gente vai movendo para o próximo e próximo, cada componente seria desmontado, teria que ser desmontado da tela. Como é que a gente persistiria esse state para saber quais candidatos que foram aprovados ou não? Nesse caso, o state de approved ou não poderia também estar no card, ele teria que ser movido para o componente acima. Então isso que é elevação do estado, e essas são as 3 situações onde que a gente vai ter que utilizar elas. Agora vamos para a prática para você ver na prática o que é isso que eu acabei de falar. Então, nessa primeira situação, a gente vai implementar o fechar todos. Como que a gente faria nesse caso aqui? Como eu disse, nessa situação, a gente tem que fazer uma elevação do estado. Então, eu vou ter que tirar esse controle do state daqui, e o que a gente vai fazer é receber isso daqui por props, tá? Então, pra gente, só importa receber o show details, e não vai receber o set show details. Por quê? O set show details é um detalhe de implementação do state, é uma coisa muito particular do state. Você precisa saber qual que é o formato que está o state para você poder ir lá e fazer um set state, ou no caso um set show details. Eu não sei qual que é o formato de state que o elemento pai está utilizando. Então não cabe ao elemento filho, agora que ele não tem mais controle do state, não cabe a ele fazer um set state de fato. O que cabe a ele é reportar qual que é o evento que aconteceu. Então aqui, ao invés de a gente receber o set show details, eu só vou receber um on-click. Aqui você poderia colocar um on-click view more. E você poderia passar direto para o botão. Que está aqui. E agora, basicamente, o que você está falando é, no que tiver um clique aqui no botão ver mais, você vai chamar essa função. Então, para você não importa o que essa função está fazendo. Você só está reportando um evento que aconteceu no teu componente. E esse state daí não existe mais, muito menos essa função aqui. Então, o componente acaba ficando esse componente que só recebe as props e reporta um evento que aconteceu. Se o clique tivesse aqui nessa div, você poderia chamar ele só de um clique, porque daí é um clique geral do card. Então, não teria problema de você só chamar de um clique. Eu consigo identificar que quando tiver um clique, eu estou aplicando para o elemento inteiro, ou pelo menos para a maior parte dele. E no onClick view more, onClick approved, aí você está clicando num botão específico, numa área específica daquele card. Fica mais fácil de identificar onde está acontecendo aquele evento. Vou salvar, vou lá para o list agora. Então, para o list, a gente sabe que precisa armazenar essa questão dos diferentes states. Como que a gente vai fazer? O jeito que eu gosto de fazer, de mostrar um state ou não, é trabalhar com objeto, tá?
E com o objeto a gente pode armazenar, por exemplo, o e-mail. Então eu poderia colocar, por exemplo, vinicius@bravacode.com.br e colocar como true. Aí isso daqui seria identificável que, no caso que tivesse o meu e-mail, seria para estar expandido. E daí tivesse um outro e-mail aqui que tivesse false. Aí ele não mostraria. Ou que tivesse undefined, que não existisse ainda isso daqui. Se tentasse acessar aquele e-mail, ele não mostraria ali nos resultados. Então a gente vai criar um state assim, tá? Para a gente criar um state assim, só coloca aqui show details by email e set show details by email. E o state, como eu disse, ele vai ser um objeto, então inicia como um objeto vazio. E aqui você pode colocar a function toggle show details, que vai receber um e-mail. E agora a gente faz aqui o set show details. Só sobrescreve o state a chave que a gente quer. Então pode só sobrescrever esse e-mail e você vai colocar not show details by email e-mail. O que ele vai estar fazendo aqui? Ele só vai estar fazendo um toggle invertendo de true para false, acessando o valor que está lá no show details by email, o valor atual. Se ele for undefined e eu fizer um not aqui, ele vai virar true. E daí depois ele fica entre true e false, caso você ficar clicando. E agora é só passar isso daqui lá para o onClick. Então se eu passar aqui onClick view more, você pode só passar aquele callback que está ali em cima. E também tem que passar aqui para ele, passa para ele o show details. Aí você vai fazer show details by email e vai passar aqui o user.email. Vai salvar, porque a gente está armazenando todos os states lá dentro todo o true e false lá dentro desse state. Então assim que a gente está recebendo, tentando acessar com o e-mail do usuário, ele vai passar aqui se é true ou false, ou no caso undefined, não tem problema. E aqui no toggle show details, ele ainda ficou faltando uma coisa, que é assim, a gente tem que passar o e-mail, qual que é o e-mail que a gente quer. Então é o user.email. Tá? Agora se eu clicar aqui, ele já vai estar expandindo, e ele vai estar expandindo vários, e eu posso clicar de novo e ele fecha. Ele já está funcionando essa questão aqui do state. Um detalhe é, o componente userCard, como vocês viram, não tem consciência da implementação do state desse componente Py. Porque a gente só passa aqui uma função para ele e ele vai executar essa função. Mas quem está controlando tudo, como é que funciona a atualização do state, é esse componente aqui. Então na hora que vocês estiverem construindo um state, é legal também vocês manterem esse state contained, esse controle do state contido ali dentro do teu componente a quem criou o state. Então fica bem melhor dessa maneira, porque é mais fácil de identificar as mudanças que estão ocorrendo. Caso precisar atualizar o formato desse state, você não vai ter que sair em 5 diferentes components atualizando aqueles states. Então dessa maneira fica uma forma muito mais contida, muito mais fácil de entender se você precisar dar manutenção nesse código. Basta você olhar para ele, você sabe que você está passando true ou false para baixo, uma função de callback. É muito mais fácil do que se você tivesse que olhar 5 componentes diferentes, 3 componentes diferentes para entender o que está acontecendo. E eu estou reforçando isso aqui, apesar de essa não ser a aula de boas práticas de state, porque esses pequenos detalhes é o que faz a diferença lá no final entre a sua aplicação ser fácil de manter ou não. Por isso que eu acho que é muito importante eu ressaltar esse detalhe aqui. Então, quando for criar um state, mantenha ele contido, controle como ele faz os updates dentro do componente que criou. Sempre que possível, em algumas situações não vai fazer sentido, não tem problema. Voltando então, a gente tem aqui, já está implementado, agora vamos implementar o nosso botão de fechar todos. Coloca um botão aqui, um button, que é a implementação de fato que a gente queria fazer.
button, tá escrito errado, fechar todos. Coloca aqui um clique. E aqui nesse caso, basta fazer o set show details by email como um objeto vazio de novo. Pronto. Agora, se eu sair clicando aqui, fechar todos, ele já fecha todo mundo para mim, porque eu fiz um reset ali para um objeto vazio. Fechou? O nosso primeiro requisito a gente fez, então é esse primeiro exemplo. A gente precisava fazer esse botão fechar todos. Se tivesse lá dentro daquele componente, o state tivesse lá dentro daquele componente filho, eu não tenho como um evento que aconteceu no elemento pai eu modificar o state do elemento filho. Pelo menos não de uma maneira inteligente. Talvez se você tivesse utilizando Redux, talvez se estivesse utilizando algum controle de estado global, que eu não aconselho para esse caso aqui, para esse exemplo aqui, talvez daí você tivesse como disparar um evento que modificasse todos os elementos filhos. Não é o caso aqui. E também nem encaixaria muito nisso, porque o state não estaria no elemento filho em si, ele estaria numa árvore de estado, num controle de estado global, separado. Não tem nada a ver. Não aconselho utilizar o state para esses state globais para fazer esse tipo de coisa, porque a performance não é legal e porque é muito mais simples você fazer dessa maneira aqui, mantendo o state, o controle do estado, só fechadinho aqui entre esses dois componentes, né? Se você tivesse um estado global, você teria que olhar em mais 2, 3 arquivos só para fazer essa simples funcionalidade. Então, por isso que não é interessante. Aqui está salvo, vamos para o segundo exemplo. Agora eu tenho que trocar. Imagina que esse state ainda estivesse lá dentro do card, do jeito que estava. Aí imagina que quando eu expandisse um dos itens, eu teria que fechar o outro. Nesse caso aqui, só sobe o state, imagina que o state estava aqui ainda, sobe o state para o elemento pi, e agora vamos mudar a implementação de como isso daqui está funcionando, tá? Ao invés de eu ter que guardar vários elementos, eu posso guardar só um, que é o ID, ou o e-mail no caso, de qual elemento que está mostrando o ver mais. Então aqui, em vez de show details by e-mail, você pode colocar show details e-mail, e aqui você troca para null. E aqui no toggle, você pode receber aqui o e-mail e faz um set show details by e-mail e passa aqui. Se você quisesse, poderia também jogar isso daqui direto lá embaixo, tá? Não tem problema. Vamos jogar ele já. Acho que até faz mais sentido. Que daí é o user.email. E aqui coloco o fetch error. Pronto. E aqui no fechar todos, se você quisesse manter essa funcionalidade ainda, aqui troca também o nome da função. Ali em cima, ao invés de ser um objeto vazio, você colocaria null. Tá? E aqui também tem que trocar o nome dessa função. E aqui muda um pouco daí, no show details e-mail, você move ele aqui para baixo para verificar se ele tá... Ah, aqui eu tinha colocado errado. Desculpa. Coloca o show details e-mail é igual a user.email. E esse aqui você joga aqui para baixo. Tá, agora vem aqui para cima, vamos fechar, remover aqui esse que a gente não precisa. Dá uma olhada, ver como é que tá funcionando isso daqui. Show details e-mail e o set show details e e-mail. Então aqui no clique view more. Aqui remove essa arrow function extra. E agora clique aqui em ver mais. E conforme eu estou expandindo o outro, ele já fecha para mim. E se eu clicar aqui em fechar todos, ele fecha. O único que está aberto no caso, né? Aqui o que ficou faltando é que a gente ainda não está fazendo um toggle, ó. O vermelho não está funcionando. Como é que a gente poderia fazer isso? Aqui você poderia identificar se o user.email for igual ao show details e-mail, aí você vai querer jogar para null, porque ele já é o que está aberto, então você vai querer fechar ele. Caso contrário, você vai querer setar o user.email.
Vou salvar para formatar. Formatou aqui pra gente. Agora, se eu clicar aqui, cliquei no outro, abriu. Cliquei de novo aqui, fechou. Então, ele está fazendo um toggle pra gente por causa dessa lógica aqui. Então, nesse caso, a gente faria a elevação do estado, porque o evento que está acontecendo em um dos elementos irmãos está afetando o state do outro. Ou seja, quando eu clicar aqui, vai afetar o state daquele. Então, essa é a segunda regrinha. Agora, vamos para a terceira regrinha. Que a gente vai mudar um pouco como é que funciona aqui o nosso card como um todo. Então, ao invés de show details, eu vou colocar... Pode deixar o show details, mas vamos incluir um novo botão aqui. Tá? Que seria o approved. Então, approved, coloque approved. Seria, se ele tiver aprovado, você coloca aprovado. E se ele não tiver, você vai colocar aguardando aprovação. Ele vai ficar todo desconfigurado ali, eu acho, o nosso layout, mas não tem problema. Const approved e set approved. Set approved. E aqui o use state coloca como false inicialmente. Salvei o state, agora ele está mostrando aqui pra gente como é que tá funcionando. E tá... Beleza, aguardando a aprovação. Vou colocar só aguardando. Pendente, melhor. Pendente. Pronto, perfeito. Salvar agora, a nossa funcionalidade anterior continua lá. Aí só esse botão de pendente aqui que apareceu. Então uma das maneiras de implementar isso seria colocando aqui o set approved. E colocaria aqui, ao invés de um click view more, nós iremos colocar um set approved, coloca true. Ele não faz o toggle, uma vez que ele está aprovado, ele já ficou aprovado. Certo? Aqui a gente estaria armazenando o estado, estaria mostrando aqui os que estão aprovados ou não. Agora, digamos que a gente quisesse mostrar um por um. Então vamos implementar essa lógica de ficar mostrando um por um e passando para frente e para trás. Então aqui ao invés desse botão, o fechar todos não vai fazer mais sentido, porque a gente só vai estar visualizando um por vez. Então a gente vai trocar aqui, coloca aqui para anterior. Vamos criar um state primeiro para a gente poder já fazer uso dele. Vem aqui em cima, coloca const index e o set index e o state e coloca 0. Pronto. Aí aqui no onClick você vai colocar um set index, que é o index menos 1. Ou seja, se eu tiver num, cliquei aqui, ele vai me mover para o 0. Vou copiar isso daqui. Vou colocar aqui e vai ser o mais 1. Daí vai ser o próximo. Correto? E aqui eu vou colocar um disabled. Se o index for igual a 0. E aqui embaixo coloco outro disabled. Se o index for igual a users.length menos 1. Que o length é sempre o último index mais 1. Que o index começa com 0. Então vou salvar, ele já vai formatar pra gente. Ali a gente já tem os nossos botões, agora a gente precisa mudar aqui, ao invés de ter uma lista, a gente só vai ter um item. Eu não vou tirar aqui dessa UL, tá? Eu vou deixar uma LI solta ali dentro dessa UL, para não perder a nossa formatação aqui de CSS. Então aqui no users.map, eu vou tirar isso daqui. Pode tirar esse daqui de baixo, não tem mais map. O que a gente vai fazer é... Pode vir aqui em cima, colocar const user é igual a users e o index. E o resto, ele vai continuar funcionando. Pronto. Vou salvar. Cliquei em próximo. Ele vai até o final da lista. E depois a gente consegue voltar. Agora um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Que eu acho importante também ressaltar. No caso dessa LI, ela não precisaria mais ter aqui, tá? Por causa do... No caso, a gente tirou de dentro do map, então não faria sentido a gente colocar aqui.
Normalmente vocês não colocariam. Então nessa situação aqui, se eu tivesse no primeiro elemento, eu não aprovei nenhum ainda. Se eu clicar aqui em pendente, ele mudou para aprovado. Se eu mudar para o próximo, ele vai estar aprovado. Próximo, aprovado, aprovado. Por que todos estão aprovados? Porque nesse caso, eu estou usando o user card, eu só estou trocando o user. Ele ainda manteve o componente montado, mesmo que eu troquei a entidade principal. Porque para ele mudou as props e ele só vai fazer o update interno do componente, mas como aquele componente ainda está na tela, ele não desmontou ele. Se a gente vier aqui no card, a gente vai ver que esse state está persistindo mesmo após trocar o usuário. E para a gente corrigir isso, a gente talvez teria que colocar aqui um useEffect, identificando que o user mudou, fazendo um setState e trocando para o false de novo. Eu não gosto dessa abordagem, por quê? Porque hoje é só o approved, então é simples. Amanhã poderia ter outro state, que seria mais complexo. Então não é interessante manter tentar recuperar o componente após ter trocado a entidade principal dele. O mesmo acontece para formulários. Às vezes você tem um monte de state separado no formulário e daí trocou a entidade principal do formulário e você manteve aquele componente montado, você vai ter que fazer um monte de reset dos states. E você coloca... Isso começa a ficar bem complexo, uma lógica complexa. Uma maneira bem simples de resolver isso é só vir aqui no list e colocar uma key. Poderia ser no card, pode ser no LI, porque daí ele vai remontar inteiro. Então vocês podem vir aqui na LI, no caso, colocar uma key e retornar aquela key, que é o user.email. Retornar o que a gente já tinha. Porque daí o que vai acontecer? Na hora que eu vou colocar aqui aprovado, eu vou mover para o próximo, ele, se trocar aqui, ele entende que ele tem que remontar aquele componente, ele tem que remontar isso daqui inteiro na tela. E daí ele força ele vai voltar tudo pro estado inicial desse componente. Eu acho que fica muito mais fácil, com uma lógica muito mais limpa. Na verdade, eu não tive que escrever lógica nenhuma, ele continuou funcionando. Sem eu ter que colocar lógica nenhuma, lógica adicional, sem ter que ficar controlando o state. Ele funciona de uma maneira muito mais fácil, né? Do jeito que estava já funcionava. E por que que... Aí talvez você me pergunte, mas e quanto à performance? Como é que funciona a performance? Na verdade, se você for olhar lá, até tem algumas palestras do Dan, se eu não me engano, ele comentou isso algumas vezes. Nem sempre é mais performático você ficar atualizando nó por nó ali do componente. Porque o React tem que ir lá identificar realmente o que mudou. Então, às vezes, você tem um componente grande, ele vai ter que ficar olhando elemento por elemento o que mudou ou não na tela. Então, nesses casos, às vezes que você tem vários nós, é mais rápido para o React ir lá e só jogar um componente inteiro, montar o componente inteiro e jogar na tela, do que ficar modificando nó por nó, entendeu? É muito mais rápido ele montar o componente inteiro. Por que que não é muito utilizado isso? Por que que o React não utiliza isso, talvez por default? Porque tem coisas na interface que a gente quer manter o estado da interface mesmo, não com o React, mas a gente quer manter o estado talvez do focus, o estado da seleção. Então, se você estivesse dentro do input, digamos, tem esse input aqui, e eu estou nessa posição aqui desse input. Se eu estivesse remontando todo esse componente aqui, eu perderia a seleção, onde que está o meu input atual. Então, isso não é interessante para o React, não é interessante para nenhuma aplicação ficar perdendo esses states de interface. Por isso que não é remontado, como é um dos principais motivos que não é remontado vários componentes e escolhido por remontar vários componentes. Por isso que essa técnica aqui de usar aqui, você tem que saber quando você quer manter o estado da interface em si, não utiliza ela, evita ela. Então agora que a gente trocou aqui, vou salvar. Se eu clicar aqui em anterior, eu vou clicar aqui em pendente, vou ir para o próximo, ele está pendente. Só que vou voltar para o anterior, ele vai estar pendente de novo. Porque o state está aqui dentro do user card. Então, esse componente está sendo desmontado. E a gente quer que esse state persista, mesmo que ele for desmontado. Como é que a gente faz isso? Faz a elevação do state. Então, aqui você vai receber um approved e um onClick approved. Vai remover isso daqui e vai passar o onClick approved aqui para baixo. OnClick approved, só passa ele aqui, ó.
Prontinho. E o approved a gente já está recebendo. Pronto. A gente já está fazendo uso dele. Aqui faltou uma vírgula. Vou salvar. Vai para o list agora. E a gente precisa criar um novo state aqui, que é o const approved by email. Ele vai funcionar parecido com o que a gente já tinha feito antes. Então, set approved by email. E um use state aqui, iniciando com um objeto vazio. E agora, copia isso daqui. Isso vai passar approved. Approved by email. Se ele tem ali dentro dele o user.email. E o onClick approved, você vai fazer aqui um approved set approved by email, iniciando com o state anterior, então approved by email, e substituindo aqui o user.email, troca ele para true. Salvei. Vou mandar ele recarregar. E agora se eu colocar aqui pendente, troquei para aprovado, fui para o próximo, pendente, coloquei para aprovado, voltei para o primeiro, está aprovado. Segundo está aprovado, fui para o terceiro, ele ainda está pendente porque eu não tinha clicado, aprova ele. Coloca todos como aprovado. E agora vou voltar e está todo mundo aprovado. Então nesse caso o state persistiu mesmo após o componente ser desmontado. Então esses são os 3 casos onde você aplicaria a elevação do estado. Esses casos você vai identificar dentro da sua aplicação no dia a dia. Daí você já identifica e sabe que a solução correta nesses casos aqui seria aplicar a elevação do estado. Pelo menos uma das formas fáceis de resolver isso é aplicar a elevação do estado. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra gente. E é muito importante você dizer pra gente o que você achou desse vídeo. Então, deixa os comentários na caixinha de comentários aí, deixa pra gente o que você achou desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, sugestão, também deixa aí pra gente, porque é super importante pra gente entender como é que a gente tá passando o conteúdo, o que vocês estão aprendendo, se esse conteúdo tá sendo útil. E o like também é muito importante para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje e a gente se vê no próximo vídeo.